Fungo raro e agressivo, mutila pacientes de Covid na Índia. Segundo médicos indianos, casos dessa infecção estão se tornando mais numerosos no país, especialmente entre mais jovens. Na manhã de sábado, Akshay Nair, um cirurgião de olhos de Mumbai, na Índia, estava esperando para operar uma mulher de 25 anos que havia se recuperado de Covid-19 3 semanas antes. Dentro da sala de cirurgia, a paciente diabética já estava sendo submetida a outro procedimento, por um otorrinolaringologista. Ele havia inserido uma cânula em seu nariz e estava removendo tecidos infectados com mucormicose, uma infecção fúngica rara, mas perigosa. Essa doença agressiva afeta o nariz, os olhos e, às vezes, o cérebro. Depois que seu colega terminasse, Nair realizaria uma cirurgia de 3 horas para remover o olho do paciente. Vou remover o olho para salvar a vida dela, explica ele à BBC. Mesmo com uma segunda onda mortal de Covid-19 arrasando a Índia, os médicos agora estão relatando uma série de casos envolvendo uma infecção rara, também chamada de fungo negro, entre pacientes com Covid-19 em recuperação e recuperados. A mucormicose é uma infecção muito rara, causada pela exposição a um tipo de mofo comumente encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. É onipresente e encontrado no solo e no ar e até mesmo no nariz e no muco de pessoas saudáveis, explica Nair. A doença afeta os seios da face, o cérebro e os pulmões e pode ser fatal em diabéticos ou em indivíduos gravemente imunodeprimidos, como pacientes com câncer ou pessoas com HIV/AIDS. O médico diz acreditar que a mucormicose, que tem uma taxa de mortalidade geral de 50%, pode ser desencadeada pelo uso de esteroides, um tratamento que salva vidas para pacientes graves com Covid-19 e criticamente doentes. Os esteroides reduzem a inflamação nos pulmões e parecem ajudar a interromper alguns dos danos que podem ocorrer quando o sistema imunológico do corpo entra em atividade para combater o novo coronavírus. Mas acabam por reduzir a imunidade e aumentam os níveis de açúcar no sangue em pacientes diabéticos e não diabéticos com Covid-19. Acredita-se que essa queda na imunidade possa estar desencadeando esses casos de mucormicose. O diabetes diminui as defesas imunológicas do corpo, o coronavírus o agrava e, em seguida, os esteroides que ajudam a combater a Covid-19 agem como se estivéssemos jogando gasolina no fogo, explica Nair. O cirurgião ocular, que trabalha em 3 hospitais em Mumbai, uma das cidades mais afetadas pela segunda onda, diz que já atendeu cerca de 40 pacientes com infecção fúngica em abril, muitos deles eram diabéticos que se recuperaram da Covid-19 em casa. 11 deles tiveram um olho removido cirurgicamente. Entre dezembro e fevereiro, 6 de seus colegas em 5 cidades, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Delhi e Pune, relataram 58 casos da infecção. A maioria dos pacientes a contraiu entre 12 a 15 dias após a recuperação da Covid-19. O movimentado Hospital Sion de Mumbai relatou 24 casos dessa infecção fúngica nos últimos 2 meses, ante 6 casos por ano, de acordo com Renu Cabrado, chefe do Departamento de Otorrinolaringologia do hospital. 11 deles perderam um olho e 6 morreram. Grande parte dos pacientes era diabética de meia-idade que foi infectada pelo fungo 2 semanas após se recuperar da Covid-19. Já estamos vendo de 2 a 3 casos por semana aqui, é um pesadelo dentro de uma pandemia, diz ela à BBC. Na cidade de Bengaluru, ao sul, Raghu Rajed, cirurgião oftalmologista, conta uma história parecida. Ela viu 19 casos de mucormicose nas últimas 2 semanas, a maioria deles pacientes jovens, alguns estavam tão doentes que não podíamos nem mesmo operá-los.
Os médicos dizem que estão surpresos com a gravidade e a frequência dessa infecção fúngica durante a segunda onda, em comparação com apenas alguns casos durante a primeira onda no ano passado. Nair diz que só atendeu 10 casos dessa doença em Mumbai nos últimos 2 anos. Este ano é algo diferente, diz. Em Bengaluru, Ed nunca tinha visto mais de 1 ou 2 casos por ano em mais de uma década como médica. Os pacientes que sofrem dessa infecção fúngica geralmente apresentam sintomas de nariz entupido e sangramento, inchaço e dor nos olhos, pálpebras caídas, visão turva e, finalmente, perda de visão. Pode haver manchas pretas de pele ao redor do nariz. Os médicos dizem que a maioria de seus pacientes busca tratamento médico tarde demais, quando já está perdendo a visão. Como resultado, eles precisam remover cirurgicamente o olho para impedir que a infecção alcance o cérebro. Em alguns casos, contam, os pacientes perderam a visão em ambos os olhos. E, em casos raros, os médicos precisam remover cirurgicamente o osso da mandíbula para impedir que a doença se espalhe. Uma injeção intravenosa antifúngica que custa 3,5 mil rúpias R$ 250 a dose e tem que ser administrada todos os dias por até 8 semanas é o único medicamento eficaz contra a doença. Uma forma de impedir a possibilidade de infecção fúngica é garantir que os pacientes com Covid-19, tanto no tratamento quanto após a recuperação, recebam a dose e a duração corretas de esteroides, diz Rahul Bashi, diabetologista de Mumbai. Ele conta que tratou cerca de 800 pacientes diabéticos com Covid-19 no ano passado, e nenhum deles contraiu a infecção fúngica. Os médicos devem cuidar dos níveis de açúcar após a alta dos pacientes, diz Bashi à BBC. Segundo um funcionário do alto escalão do governo indiano, não há grande surto de mucormicose no país. No entanto, é difícil dizer por que mais casos dessa infecção estão sendo notificados na Índia. A cepa do vírus parece ser virulenta, elevando o açúcar no sangue a níveis muito altos, e, estranhamente, a infecção fúngica está afetando muitos jovens, diz Ed. Seu paciente mais novo no mês passado era um homem de 27 anos, que nem era diabético. Tivemos que operá-lo durante sua segunda semana de Covid-19 e remover seu olho. É muito devastador.